Olá, amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 16 de abril. Convido você a participar aqui nos comentários, participando não só dos comentários do vídeo, das correções, das besteiras que eu posso falar por aqui, mas óbvio participando também do nosso sorteio diário aqui da nossa parceira Betfair, que oferece uma banca para você de R$ 30. O regulamento desse sorteio está no primeiro comentário fixado, tá bom? Vou fazer então meu planejamento para esse sábado e, óbvio, conto com a ajuda de vocês aqui embaixo. Vamos lá? Antes de começar, se você puder, e eu sei que você pode, que você tem esse tempo, deixa o like no vídeo para mim, enquanto eu estou aqui tomando meu café junto contigo, ajuda demais na divulgação. E se você não é inscrito, como tem muita gente que assiste que não é inscrito, dá uma força para o canal, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações, tá bom? Vamos começar então falando de Alemanha, depois a gente desce para a Itália, vai em Portugal, Inglaterra e assim a gente finaliza no Brasileirão, tá bom? Lembrando sempre a vocês, esse aqui não é um canal de palpites, tá? Eu vou tentar analisar com vocês da melhor maneira possível, criando os cenários para a gente poder trabalhar, pelo menos eu trabalho ao vivo. Então, se você quiser saber como é que eu trabalho ao vivo, o que eu estou fazendo no jogo, você tem dois caminhos. Ou você me acompanha pelo Telegram, o link do Telegram está aqui na descrição do vídeo, ou você pode trabalhar junto comigo lá na plataforma do Leitura, que tem um Discord onde eu fico lá praticamente todos os dias, tá bom? E assim a gente vai trabalhando juntos. Mas eu vou tentar te ajudar aqui também na análise pré. Vamos começar com a Bundesliga 1. Nós temos aqui um Borussia Dortmund e Wolfsburg, 10h30 da manhã. Na verdade, quase todos os jogos dessa 30ª rodada no sábado é às 10h30, tirando o jogo do Borussia Mönchengladbach com Colônia. Nós temos aqui no Dortmund, apesar de ser uma odd baixa e existe um receio muito grande de todo mundo que trabalha o Dortmund, acredito eu, de ter esse medo de tomar gol do Dortmund ou de não ter leitura para pegar gol do Dortmund. Apesar disso, nós temos aqui uma relação de freguesia do Wolfsburg para o Dortmund. Se a gente olhar aqui nos últimos jogos entre eles, eu não consigo achar uma vitória do Wolfsburg contra o Borussia Dortmund, tanto fora quanto dentro de casa, né? Os últimos jogos, 3-1 para o Dortmund, 2-0, 2-0, 2-0, 3-2, 1, 1-0-0, 3-0 e outro 3-0. É até difícil para o Wolfsburg fazer gol no Dortmund. Então existe aqui realmente um tabu e isso na Alemanha costuma perdurar assim por muito tempo, tá? Então existe sim a possibilidade, e uma boa possibilidade do Dortmund vencer. A gente sempre tem aquela questão de que o Dortmund está já naquele final de ciclo com o Haaland. Eu acredito que se ele for jogar, é óbvio, ele queira mostrar resultado, o Haaland deve ser vendido, deve ser negociado, o Dortmund deve fazer uma boa grana com ele, e o Dortmund já não tem mais nada para disputar, né? Já foi eliminado da DFB Pokal, Copa da Alemanha, pelo o São Paulo, já dificilmente vai pegar o Bayern, são 9 pontos de diferença, tem ainda um clássico, né, o Der Clássico pela frente, mas é muito difícil, mesmo vencendo o Bayern de Munique, de chegar nesse título. Então eu acho que a temporada do Dortmund aqui seria mais uma temporada de despedida para o Haaland, fazer bonito ali e tentar alguma coisa na Champions na temporada que vem. E óbvio, fazer uma boa janela também para ver se traz algum reforço. Pensando nisso, deixei cair aqui, pensando nisso, eu acredito num Dortmund vindo para cima do Wolfsburg, sem pressão nenhuma, e quanto menos pressão eu até gosto de trabalhar. Então eu vou ficar de olho aqui no mercado de gols, pensando nessa questão do Haaland e nessa freguesia também do Wolfsburg. Acredito que o Dortmund vença, mas confiar no Borussia Dortmund para fazer back já é outras coisas, tá? Eu estou usando aqui o radar esportivo e eu já coloquei para vocês aqui na parte de planejamento, vocês têm pedido para eu colocar novamente aquelas listas de grandes probabilidades de over 1,5. Então eu coloquei aqui embaixo, ó, grandes probabilidades desse sábado, por horário, tá? Desde as 7h30 da manhã até as 15h30. Não são tips, não são dicas de entrada. Se eu fosse você, eu conferia como é que os jogos estão rolando no live. E lembrem-se, claro, isso tudo aqui é pautado apenas em estatística. E se você só usar a estatística para trabalhar, provavelmente você vai estar muito perto do 0-0. Tá? Então, utilize a leitura de jogo que vai complementar muito bem no seu trabalho. Tá? Cliquei errado aqui. Vamos lá? Bom, tirando o Borussia Dortmund, eu ficaria de fora desse jogo do Freiburg com o Bochum.
A odd do Freiburg está bem baixa e o Bochum não é besta, tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, o Bochum levou o trabalho. Por exemplo, o último jogo de Bundesliga, o Bochum venceu por 2-1, e o último jogo que eles se enfrentaram na Copa da Alemanha, na DFB Pokal, o jogo terminou 1-1 e o Freiburg venceu no finalzinho da prorrogação, se eu não me engano. Foi até um erro bobo de zagueiro. E o Freiburg acabou se classificando, se eu não me engano, ele pega no semifinal o Hamburgo, tá? Então, o Bochum já deu muito trabalho para o Freiburg e eu não estou gostando muito dessa odd de 1,66 do Freiburg aqui, por isso eu vou deixar passar. Uma coisa que tem que ser pautada aqui, e eu vou buscar o PDF de apoio para comentar com vocês sobre isso, é a efetividade, e ninguém mais tem isso na Bundesliga, talvez o Bayern chegue próximo, que é a efetividade de bolas paradas do Freiburg. O Freiburg tem nesse momento 16 gols nesse fundamento, né? Um dos melhores da Alemanha, e o Bochum já tomou 10 gols de bola parada nessa competição. Lembrando, o Bochum é um bom time de contra-ataque, mas para isso ele tem que estar na frente do placar na maioria das vezes, tá? Então, se você quiser adicionar aí também no seu planejamento... Se você quiser adicionar no seu planejamento também essa função de bola parada do Freiburg, é interessante, mas em match odds eu vou ficar de fora, tá? Mas em Stuttgart, o Stuttgart segue numa fase muito difícil, brigando aqui contra o rebaixamento, torceu e conseguiu ver o Arminia perdendo de goleada para o time do Wolfsburg. Deu uma pequena respirada, mas mesmo assim não tem nada decidido. O Stuttgart nos últimos jogos que disputou teve uma derrota para o Borussia Dortmund dentro de casa, vinha até numa situação boa, né? 2 empates e 2 vitórias. Para a fase do Stuttgart era até boa, mas aí começou com uma derrota agora contra o Dortmund. O Mainz não vem numa boa fase, né? Nas últimas 10 partidas, 3 vitórias apenas, não está numa boa fase. No último jogo tomou uma virada daquelas para o Colônia, né? Se eu não me engano abriu 2-0 e tomou 3-2 fora de casa, né? A gente tem aqui a incidência de que dentro de casa o Mainz é um dos melhores mandantes e o Stuttgart é um dos piores visitantes, né? Então, se a gente for só considerar mandante e visitante, é provável que o Mainz vença esse jogo ou tenha facilidade para vencer esse jogo, mas tomar um pouco de cuidado porque o momento do Mainz 05 não é bom, tá? Os últimos jogos entre eles, o Stuttgart venceu os 3 últimos, né? E o Mainz só em 2019 acabou vencendo. Então existe também aqui uma incidência, uma pequena freguesia aqui do time do Mainz em relação ao Stuttgart nos últimos jogos. Vamos ver se eu tenho alguma informação a mais nesse jogo aqui. Mas em Stuttgart, péssimo ataque do Stuttgart fora de casa, né? Um time que produz pouquíssimos gols. Para quem for trabalhar mercado de gols, toma cuidado. Os dois times são bons até relativamente de bola parada, só que o time do Stuttgart toma um pouco mais de gols. E o Stuttgart, por estar numa fase de desespero, quando está atrás do placar, acaba deixando muito espaço na transição defensiva e toma muito gol de contra-ataque. Não me parece ser um jogo muito interessante para longas exposições em gols, mas pode ser um jogo sim para over 1,5, sem problema nenhum. Eu, se for trabalhar alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho nessa bola parada do Mainz e num possível lei a pior equipe em campo, tá? Augsburg e Hertha talvez seja um dos jogos mais importantes da rodada, tá? Não que seja um jogo bom, não que seja um jogo bom de se ver, um grande espetáculo, mas é um jogo que pode sim fazer muita diferença na questão de rebaixamento, né? Afinal de contas, o Hertha vem numa fase horrorosa e está aqui numa zona de queda direta, né? Não é nem de relegations, uma zona de queda direta. E o Augsburg melhorou muito nos últimos jogos. Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Augsburg, ele vem de uma vitória em casa contra o Wolfsburg e contra o Mainz, e aí perdeu de 1-0 apenas para o Bayern de Munique. Apesar de ter sido uma derrota, o saldo, pelo menos, ele não tomou tantos gols assim, tá? Já o time do Hertha Berlim, se a gente puxar os últimos 10 jogos aqui, foi apenas uma vitória contra o Hoffenheim. O último jogo foi uma derrota no derby de Berlim, acachapante para o time do Union, foi vergonhoso, tinha tanta gente no estádio do Hertha e acabou se frustrando. As últimas vezes que se enfrentaram, o Hertha venceu o penúltimo, empatou o último, venceu também o antepenúltimo, ou seja, a última vitória do Augsburg foi aqui em 2019, né? Mas o momento do Augsburg de recuperação é um pouquinho melhor, tá? Pelo desespero, a gente tem 2 possíveis cenários.
Ou a gente vai ter um jogo de uma equipe saindo na frente e provavelmente tentando se fechar, segurando a vantagem e os 3 pontos, ou a gente vai ter duas equipes se lançando o tempo todo e mesmo que uma esteja na frente, a gente vai ter incidências de contra-ataque. Eu gosto muito de trabalhar essas situações de desespero, né, porque quando a gente tem um time desesperado, a gente tem posicionamento ruim, posicionamento errado, erro de saída de bola, erro na marcação de transição, tanto defensiva como saída de bola ofensiva, que acaba acarretando num contra-ataque. Então, eu gosto muito de trabalhar gols aqui. Se vai ser para longas exposições ou não, eu não sei, tá? Mas além de trabalhar um match odds no Lê per equipe, porque apesar de ter mais ou menos um favoritismo do Augsburg, ainda é um jogo mais ou menos parelho, ainda dá para trabalhar gols, tá? Borussia Mönchengladbach e Colônia é aquele jogo de meio de tabela que não interfere tanto, né? O Colônia tem até chance de buscar ainda uma vaga na Europa League, mas é um pouquinho mais difícil. Os últimos jogos do Borussia Mönchengladbach foram 3 vitórias e um empate. Não é ruim, com toda sinceridade, né? Tomou apenas um gol nesses 4 jogos para o time do Mainz. E o Colônia, como eu falei para vocês, tinha feito aquela virada contra o Mainz, tinha vindo de uma derrota do Union Berlin, empatou com o Borussia Dortmund e venceu o Bayer Leverkusen. Não é uma fase ruim do Colônia, pelo contrário, né? Acho que é um jogo bem disputado, bem parelho para trabalhar match odds. E os últimos jogos dos dois foi um jogo bem aberto, tá? 4-1 para o Colônia, 2-1 para o Colônia, 3-1 para o Borussia Mönchengladbach. Acho que a gente tem aqui também um bom cenário para mercado de gols. Beleza? Vamos fazer aquele panorama rapidinho da Bundesliga 2. Eu sei que tem muita gente que não trabalha, então eu também não vou ficar me aprofundando tanto, tá? Tem alguns jogos aqui que não valem de quase nada. O Hannover e o Fortuna Düsseldorf nas últimas rodadas conseguiram vencer e empurraram o Dynamo Dresden aqui para a zona de relegation, né? Praticamente o Ingolstadt e o Aue estão virtualmente rebaixados com 19 pontos, tá? Então a única disputa praticamente que a gente vai ter aqui na zona de baixo é quem vai ficar com a vaga de relegation de 16ª colocação, que dá a vaga que na verdade que obriga o time a disputar um playoff e de volta contra o terceiro colocado da terceira liga da Alemanha, tá bom? Então nesse momento, com a vitória do Sandhausen no confronto direto com o Dresden na 29ª rodada e com as vitórias também de Hannover e de Düsseldorf, nesse momento o Dynamo Dresden está ficando com essa condição de disputar a relegation. Com isso, eu não vejo aqui no Fortuna e no Hannover uma necessidade dos dois, já é uma distância bem considerável para o time do Dresden, são 7 pontos para o Hannover, 8 pontos para o Düsseldorf. Eu acho que é uma situação mais tranquila, pode ser um jogo de boa, assim, mas mesmo assim, quando não tem muita briga na Alemanha, geralmente tem uma incidência boa de mercado de gols. Eu gosto de ficar de olho, tá? Sandhausen e São Paulo importa muito mais para o time do São Paulo, porque o Sandhausen venceu, como eu falei, o confronto direto e abriu 6 pontos aqui para o Dresden. Óbvio, se conseguir empatar já seria excelente, mas esse jogo é muito importante para o São Paulo. Precisa vencer para não deixar os líderes escaparem, então eu também vou ficar de olho no mercado de gols, tá? Dynamo Dresden aqui eu vou pular, apesar de ser um jogo que interessa demais o Dresden, pelo que eu já falei com vocês. O Dresden precisa da vitória para tentar chegar aqui a 31 pontos, mas vai enfrentar o Kiel, que é um visitante chato. Toda vez que o Kiel vai fora de casa, ele consegue arrumar alguma coisa. Olha só, o Kiel fora fez um gol contra o Darmstadt, gol contra o Hansa Rostock, aí não fez nada contra o Hannover, venceu o Aue, venceu o Regensburg. É um time que está sempre cutucando algum gol, apesar do último jogo, que foi a vitória contra o Hamburgo, ter sido horrorosa. Tá? Parece que o Kiel só veio mesmo para pontuar e deu. Né? O Kiel tinha alguma incidência de risco de rebaixamento também, mas já foi excluído. E eu tenho quase certeza que esse é aquele tipo de jogo que eu vou falar assim, ó, não vou fazer porque vai ser ruim e vai acabar sendo 3-3. Mas eu prefiro ficar de fora. Tá? E aqui a gente tem o Hamburgo contra o Karlsruhe. O Karlsruhe, nas últimas temporadas, tem sido e tem se destacado muito pelas bolas aéreas, né? A gente tem aqui uma distância, entre aspas, considerável entre os dois. O Karlsruhe não disputa mais nada nesse campeonato, né? Faltam apenas 5 rodadas para terminar. O Hamburgo ainda tem, talvez, um suspiro de pegar uma vaga aqui na terceira colocação para tentar buscar uma promoção.
é muito difícil. Mais uma vez, o Hamburgo patina nas rodadas finais e não consegue, apesar de ter começado de novo muito bem o início do campeonato, não consegue retornar à Bundesliga 1, a primeira divisão da Alemanha. Vamos ver, né? Ainda tem uma chance, no último jogo precisava demais vencer o Kiel e não conseguiu. Além de ter tomado um gol cedo, ficou praticamente o jogo inteiro sem conseguir chutar no gol, foi horroroso, mas dentro de casa o Hamburgo costuma ter um desempenho melhor. Eu não venho para trabalhar mercado de match odds, não confio no Hamburgo, mas gosto de trabalhar o mercado de gols, afinal de contas o Karlsruhe é muito complicado de se enfrentar, tá bom? Então eu acho que aqui o Hamburgo pode sim tomar gol, mas acho que a gente pode ter um jogo para gols aqui e pode ser um bom jogo para alavancagem, né? O Hamburgo precisa da vitória, vai se expor e pode dar espaço, tá? Na FA Cup, a gente tem mais um confronto entre City e Liverpool, né? Os dois times se classificaram para as semifinais da Liga dos Campeões. O City vai enfrentar o Real Madrid e o Liverpool pega o Villarreal, né? A gente tem um replay desse jogo, né? Os últimos jogos entre eles sempre foram de muitos gols, inclusive teve uma supercotação de ambas marcam da Betfair no último jogo que acabou entrando ali com coisa de 10, 12 minutos de jogo, né? É um jogo que no último confronto que eu assisti entre eles, o City jogou muito bem no primeiro tempo, parecia que ia golear, depois no segundo tempo o Liverpool conseguiu melhorar bastante. Eu gosto da situação de mercado de gols aqui também, tá? O que é importante lembrar? Essa aqui é FA Cup, né? Se eu não me engano é um jogo de semifinal. O City conseguiu seu objetivo de se manter na liderança da Premier League e foi para mais uma semifinal de Liga dos Campeões, né? O City está em busca desse título da Champions há muito tempo. O Liverpool continua na perseguição contra o City na Premier League e passou de novo para a semifinal da Liga dos Campeões também. Eu acredito que seria muito mais importante para o Liverpool, né, ganhar essa FA Cup caso ele não ganhe a Premier League, né? Mas isso aí é pensar longe demais, eu acredito que ninguém vai querer perder por aqui, então eu sigo ficando de olho aqui no mercado de gols. Acho que, pelo jeito que as duas equipes jogam, costuma ser o mais interessante. Se a gente puxar os últimos jogos aqui, ó, 2-2, 2-2, 4-1, 2, 4, 4, 2, 3. Então tem uma incidência muito boa aqui de mercado de gols, tá bom? E é isso que eu vou ficar de olho. Na Premier League, por si só, a gente tem o United jogando contra o Norwich. Vamos ser sinceros, por mais difícil que seja a fase do United, vencer o Norwich seria praticamente uma obrigação. O Norwich vem forte para descer para a segunda divisão, para a Championship, né? O United não costuma fazer tão feio assim dentro de casa, mas a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tenho, não sei você, de confiar no time do United, tá? Mas mesmo assim, dá para tentar buscar alguma coisa aqui a favor do United em back, tá? 1,22. Se o time do United colocar marcha e se der leitura, dá para ficar de olho para tentar buscar alguma coisa aqui sim, tá? Southampton e Arsenal, eu tomaria muito cuidado, né? Apesar do Arsenal não estar bem nos últimos jogos, se a gente pegar aqui, ó, a última vitória do Arsenal foi contra o West Ham, ele tomou um 6-0 em casa para o Chelsea. Eu tenho dificuldade de confiar no Arsenal fora de casa, a última derrota foi para o Crystal Palace, fora de casa por 3-0. Os últimos confrontos entre eles, vamos lá, ó, 3-0 para o Arsenal no jogo de ida, fora de casa o Arsenal venceu 3-1, depois o Southampton venceu uma, aí teve um empate, outro empate aqui embaixo, enfim. Eu acho que dá para vir buscar alguma coisa no Lei Pior Equipe, mas eu tomaria muito cuidado com o delay e com a equipe do Southampton, que nesse momento não chega a estar ameaçado de rebaixamento, não. Acho que é mais um jogo de tabela para eles, né? Já para o Arsenal é muito importante. Watford e Brentford eu marquei aqui como uma possibilidade grande de over 1,5, mas não venho trabalhar esse jogo em situações normais, tá? No Tottenham, eu não gosto do Tottenham jogando com odds baixas em casa. Por quê? Porque o Tottenham é um time de contra-ataque. O Antônio Conte gosta de time reativo. Então, toda vez que a gente tem o Tottenham com odd mais baixa, você obriga a ter uma leitura de um Tottenham dominante com a bola, e isso geralmente é mais difícil de acontecer para esse estilo do Tottenham. Então eu também prefiro ficar de fora. Se o Tottenham sair na frente, é bem certeza de que ele vai explorar bastante os contra-ataques aqui, tá bom? Acredito numa vitória do Tottenham, mas eu prefiro ficar de fora. Na Primeira Liga de Portugal, o único jogo que eu venho fazer é Porto e Portimonense. Lembrando, ainda tem uma disputa grande aqui na liderança da competição.
né? Ainda vamos ter um Benfica Sporting, se eu não me engano, na próxima rodada. Isso vai, ou nessa rodada mesmo, né? Isso vai fazer com que o Sport tenha que vencer. E aí, geralmente, eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Toda vez que a gente tem um dos três se enfrentando, o outro tem a obrigação de vencer. E essa é a vez do Porto, né? Imaginando que o Sport vai ter muita dificuldade com o Benfica, o Porto tem que vencer o Portimonense. Se eu não estou falando besteira, eu acho que é esse jogo que vai acontecer sim, tá? Deixa eu até tirar uma dúvida aqui, ó. Dia 17, domingo, Primeira Liga de Portugal, Sport e Benfica. Tá vendo? É isso mesmo. Então, se eu tenho um dos três se enfrentando, o outro que sobra precisa vencer de qualquer maneira, porque aí, vamos supor, o Porto com a vitória iria a 82 pontos, o Sport, vamos supor que empate ficaria com 74. Você já tem uma distância muito mais considerável e aí sim, uma praticamente decisão de título, tá? Então eu acredito aqui numa vitória do Porto, mas óbvio, 1,12 é sempre muito esmagado, então se a saúde não subir até a hora do jogo, talvez eu fique de fora, tá? Na La Liga, que nós temos? Não tem Atlético, não tem Barcelona, não tem Real, então não tem Tel. Eu vou ficar de fora, tá? Inclusive eu vou deixar uma dica aqui para vocês na La Liga. Inclusive eu vou deixar duas dicas, né, de uma vez, ó. Nós temos aqui R$5 disponíveis na Betfair, vou deixar no link aqui embaixo para você aproveitar para o jogo São Paulo e Flamengo, tá? Flamengo e São Paulo no Maracanã. R$5 de bônus para você utilizar naquela opção criar aposta. Outra situação que a Betfair está oferecendo é uma odd de 18 para o ambas marcam entre Flamengo e São Paulo. E é bem recorrente esse ambas marcam entre os dois, afinal de contas, existia um tabu muito grande do São Paulo ganhando do Flamengo, agora nos últimos jogos o Flamengo tem ganhado do São Paulo, mas sempre com muitos gols, tá? Então, eu acho que vale muito a pena, vou deixar o link aqui embaixo, lembrando que para você participar do sorteio da Betfair, você tem que ter uma conta, então você tem que criar sua conta aqui embaixo. E por último, é um jogo que envolve a La Liga, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, que domingo o Barcelona pega o Cádiz, tá? E o Barcelona foi eliminado ontem pelo Frankfurt por 3-2 da Europa League e acabou praticamente a temporada do Barcelona. Não vai disputar o título com o Real, deve ir para a Champions League direto na La Liga e precisa vencer o Cádiz, né? Então, 12 para o Barcelona vencer o Cádiz, eu gosto demais, então vou deixar essa áudio aqui embaixo para você, se você quiser aproveitar, tá bom? Bom, Série A italiana, que eu ainda não passei, vamos direto para ela então. Cagliari, Sassuolo e Sampdoria e Salernitana eu já tinha marcado aqui como bons jogos para o over 1,5, tá? Com 2 gols no jogo pelo menos. O Sassuolo, talvez eu já até comentei isso no panorama lá na leitura, o Sassuolo e a Lazio talvez sejam os únicos times aqui de praticamente meio de tabela que a gente ainda consegue confiar tanto assim no mercado de gols. Os outros times às vezes não estão disputando quase nada, os times de cima abrem uma vantagem e ficam se segurando. Então eu gosto bastante de trabalhar gols aqui no Sassuolo. O Cagliari não está completamente salvo, né, da situação de rebaixamento, precisa da vitória. O Cagliari é um dos piores times de bola parada na competição e o Sassuolo geralmente pune bastante os times que têm desespero na hora do contra-ataque. Os últimos jogos entre eles, 1-0 para o Sassuolo, 2-2, 1-1, 1-1, 1-1, 2-2, 3-0, olha só, é um jogo bem disputado, tá? Mas eu não venho trabalhar match odds aqui. Se eu for fazer alguma coisa aqui, vai ser no mercado de gols e não necessariamente numa longa exposição. Pode ser um limite, pode ser um over à frente, tá? Os últimos jogos do Sassuolo, uma derrota para Lazio, uma vitória importantíssima contra a Atalanta. Os últimos jogos do Cagliari, olha que beleza. 4 derrotas seguidas, Juventus, Udinese, Milan, Spezia e Lazio, tá bom? Dentro de casa, deixa eu ver como é que é o desempenho do Cagliari dentro de casa. 2 vitórias, tá? E o Sassuolo como visitante, 6 vitórias. Realmente o Sassuolo é bem chato fora de casa. Sampdoria e Salernitana eu vou pular, tá? São dois times, o Salernitana praticamente já rebaixado, né? Ainda tem alguma chance, mas praticamente já rebaixado. E a Sampdoria um pouquinho ameaçada ainda, mas é um jogo muito cascudo, porque a odd da Samp vai estar baixa. Olha, eu prefiro pular. O Udinese e Empoli também não vale de nada, são dois times de meio de tabela que não vão cair nem ir para lugar nenhum, também fico de fora. Fiorentina e Venezia vale bastante para o Venezia, que está tentando fugir do rebaixamento, mas também vale para a Fiore, que está tentando entrar numa vaguinha ali
de Europa League. Para a Champions League é mais difícil, mas tem disputa ali contra o time da Lazio e da Roma. Né? Os últimos jogos entre eles, a Fiorentina venceu ou não? Ô, louco. Acho que deu um bugzinho aqui no site, peraí. Não, foi o Venezia que venceu. O Venezia venceu o jogo de ida por 1-0. Não sei se já tinha saído o Vlahovic ou não. E, deixa eu ver aqui. A minha internet satélite, quando eu clico, não tá mudando a logo. Agora foi. É difícil morar na roça, vocês estão achando que é fácil? Os últimos jogos da Fiore, uma grande vitória contra o Napoli, por 3-2. E uma vitória contra o Empoli por 1-0. Venceu o Empoli também, não é fácil. Empatou com a Inter, ganhou do Bolonha. Então são 5 jogos sem derrota. A última derrota foi 1-0 para a Juventus. Já o Venezia vem numa fase horrorosa, né? Uma vitória apenas contra o Torino. Situação de desespero. Será que dá para buscar esse back Fiore? Sem o Vlahovic. Vou dar essa chance para a Fiorentina, vai. Vamos ver se a gente vai ter essa leitura. Lembrando que o primeiro jogo, o Venezia venceu por 1-0. Juventus e Bolonha. Necessidade também da Juventus vencer, né? Para tentar ainda, quem sabe, brigar pelo título. Né? Eu vou ficar de olho também nesse back a Juve. Não é fácil jogar contra o Bolonha, mas eu vou ficar de olho. E Lazio e Torino, se eu não estou enganado, os últimos jogos têm sido jogos bem disputados. Os últimos 2 foram empates. A gente já teve uma fase de bastante gols nesse confronto, mas os últimos têm sido bem disputados. Eu vou ficar de olho aqui no Leia a Pior Equipe em Campo. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra informação sobre Lazio e Torino. Nossa, tem um monte de jogo que eu já falei. Eu acho que o Cagliari tá lá em cima. Aqui, ó. Lazio e Torino, bola parada e contra-ataque. O Lazio tem dificuldade quando está atrás do placar e tem um pouquinho de facilidade na bola aérea, mas o time do Torino defende bem esse fundamento. Uma coisa que é importante salientar é o seguinte, ó. O Torino está em 11º, não é tão ruim. Dentro de casa, o Torino está em 9º, é bom. Agora, como visitante, o Torino tem 3 vitórias apenas. Tá? Então, é bom tomar cuidado, porque é provável que a Lazio vença esse jogo, porque o Torino não vem bem nos últimos jogos fora de casa. Tá bom? Superliga Turca, nada de muito interessante aqui. Também marquei uma grande probabilidade de 1,5. Vamos para o Brasileirão, começando pela Série B. Nós temos Operário e Ponte Preta. Vocês sabem, Série B para mim é sempre jogos de ler a pior equipe em campo, correção no match odds, não invento de trabalhar gols, não trabalho com back aqui também, sempre no ler a pior equipe. Pelo que eu estou vendo aqui, o Vasco fora de casa vai ter uma odd acima de 3, bom de trabalhar. Guarani contra o Sport também, jogo bem parelho. Sampaio Correia e Tombense, também jogo parelho. E Ituano e CSA, outro jogo parelho. Excelente. Não tem muito o que falar, tá começando agora o campeonato. Eu só fico de olho mesmo nas odds. Evito trabalhar Cruzeiro em casa, muito baixo. Vasco em casa, muito baixo. Quem mais que tem? Bahia em casa, muito baixo. Mas quando eles estão jogando fora, geralmente são odds muito boas. E no Brasileirão Série A nós temos Goiás e Palmeiras. Né? O Palmeiras favorito, fora de casa, 1,57. Isso aqui só te dá a opção, às vezes, de trabalhar em back, e back no Brasileirão eu não trabalho. América Mineiro e Juventude. O América empatou com o Galo na Libertadores. O Juventude vem de um empate, se eu não me engano, com o Bragantino, e o América vem de uma derrota. O último jogo do América foi contra o Avaí. Acho que estava com um jogador a menos, se eu não estou enganado. Pode ser um bom jogo aqui para um ler a pior equipe. Corinthians e Avaí, falando no Avaí. Corinthians em casa geralmente é muito forte no Brasileirão, a torcida vai apoiar demais. O Corinthians começou com uma bela vitória contra o Botafogo e o Avaí começou vencendo também o time do América. 1,40 para o Brasileirão eu tô fora, tá? Não trabalho não. E nós temos um Cuiabá e Fluminense. O Fluminense perdeu o último jogo na Sul-Americana para o Júnior Barranquilla. O Cuiabá venceu o seu jogo na estreia do Brasileirão contra o time do Fortaleza, fora de casa, né? E o Fluminense empatou com o Santos. Jogo também para um ler por equipe, para mim. Tá? É o que eu gosto de trabalhar no Brasileirão, é o que paga minhas contas.
Beleza, pessoal? Acho que eu não esqueci de nada, não. Na terceira liga da Alemanha, que eu gosto muito de trabalhar, deixa eu ver se tem alguma disputa pelo título aqui. Não. O Magdeburg e o Kaiserslautern só vão jogar no domingo. Então eu fico por aqui. Lembrando, não esquece de se inscrever neste canal e deixar o like que me ajuda demais. Aos apressadinhos, paciência. Aos quebradores de banca, gestão de banca. Tá? E aos que não têm método, eu vou deixar um link aqui, um vídeo aqui do lado para você assistir, para criar o seu método de trabalho. Assiste o meu curso, vai te ajudar muito. theobot.com, o link está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e um grande sábado para você.